Vamos lá, galera, vamos prosseguir então com as provas em espécie. Agora eu vou trabalhar com a prova documental. Porque a prova documental, que acontece muito no processo penal, ela tem bastante detalhe. Porque, veja, eu posso juntar a cópia da identidade do criminoso no processo. Eu posso juntar a certidão de óbito da vítima. Eu posso juntar documentos e eles podem ser questionados, eles podem ser confrontados. Então é isso que a gente vai estudar, dentre outros detalhes da prova documental, que compreende os artigos 231 ao 238. Vamos lá. Olha o conceito de documento, ele está previsto no artigo 232. Então vamos organizar a lei aqui, ó. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares, tanto faz. E olha que interessante o parágrafo único. Já vi questão cobrando, principalmente questão CESP, cobrando parágrafo único. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. Então, o que a lei está falando é o seguinte, fala, olha, o juiz, na hora de apreciar um documento, se a cópia for autenticada, equivale ao original. Então, o juiz não vai fazer diferença. Ah, não, olha, não juntaram aqui o CPF original, juntaram uma cópia autenticada. Dá na mesma. Se ela é autenticada, ela tem fé pública, então dá na mesma. Deve-se representar um fato para ter valor probatório. Então, se o documento refletir um fato, aí vale como prova. Se for mera qualificação, aí não. Ah, não, juntei aqui o documento da vítima, o CPF, só para vocês saberem a qualificação dela. Não, aí não equivale a absolutamente nada. Agora, se demonstrar algum fato, aí sim. Não são só documentos pessoais, tá? Pode ser qualquer papel, qualquer escrito. Por exemplo, imagine o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Lá tem como causa de aumento de pena se for praticado por motivo egoístico. Então imagine que eu comprove que foi por motivo egoístico para um sujeito ficar com a herança do outro. Como eu comprovo? Por meio de um testamento particular. Falou, tinha um testamento particular que demonstrava que se a vítima fosse assassinada, entre aspas, né, se ela morresse, então o fulano que efetuou os disparos ficaria com a herança. Então esse documento prova um fato, já vai entrar nesse nosso interesse dos documentos. Então para isso vamos começar com calma, porque a própria lei ela estabelece expressa ou implicitamente alguns requisitos para a prova documental. Ó. Primeiro, deve ser um documento verdadeiro, óbvio, ele deve refletir a verdade. Claro, né? Documentos falsos não são admitidos, isso é óbvio. E autenticidade, ó. Documentos públicos possuem presunção absoluta de veracidade. Então, se um documento ele é público, ele já ostenta a fé pública, você não precisa provar nada, provar de que ele é verdadeiro, não. Ele já tem essa presunção de veracidade. Os particulares é que acabam exigindo uma demonstração mais robusta. E quais são as formas de produção da prova documental? Ó? Ela pode ser espontânea, a parte toma a iniciativa de apresentar um documento, então ninguém pede, ela simplesmente junta no processo. Ela pode ser provocada, o juiz pode determinar de ofício a juntada. Então perceba que a parte não juntou, seja acusação ou defesa, e o juiz fala, junte essa prova. Ficou faltando, então trate de juntar. Pode acontecer também. Agora, sobre as limitações, que a lei traz algumas limitações sobre a prova documental, temos o artigo 233. Ó. As cartas particulares, então perceba, elas não ostentam a mesma fé pública como os documentos públicos. Interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo. Tomem cuidado com isso aqui. Então imagina o seguinte, um curioso pegou a sua correspondência. E lá há a confissão de um crime, que, por exemplo, você deve estar praticando crime de estelionato e tudo mais. Aí esse curioso que interceptou, ele junta no processo pelo qual você está respondendo pelo crime de estelionato. Se ela foi obtida por meio fraudulento, por meio criminoso, ela não será admitida. Olha que interessante. E parágrafo único, por fim, ó. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa do seu direito, ainda que não haja o conhecimento do signatário. Então, vamos lá. São situações distintas, o parágrafo único para o artigo 223. Ó. Cuidado. Vejam, reparem que as cartas devem ser alcançadas por meios criminosos para que não sejam admitidas. Se for apresentado como meio de defesa própria, mesmo sem o consentimento do signatário, ela será admitida. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vamos reiterar o artigo 233 caput, que vai falar o seguinte. Vamos desenhar o cenário. Quando nós enviamos uma correspondência, nós temos o remetente e o destinatário. Até aí são as partes dessa correspondência. O artigo 233 caput vai falar do intermediário, o terceiro. Então imagina que eu, Diego, mando uma carta confessando meu crime
para fulano. Beleza. E Beltrano, que não tem nada a ver com a história, ele intercepta a carta clandestinamente e junta no processo. Essa prova não é admitida, é o que está dizendo o caput. Porque esse terceiro, ele obteve esse documento por meio criminoso, violando correspondência alheia. Então essa prova não será admitida. O que é diferente se for apresentado por um dos personagens dessa correspondência, ou pelo remetente, pelo destinatário. Então imagina que eu confesso o crime e mando para fulano que é meu amigo. E o meu amigo, futuramente ele passa a ser acusado pelo crime que em verdade fora eu que cometi. Eu cometi o crime, mas ele está sendo acusado injustamente. Então ele pega aquela carta sigilosa e ele junta no processo falando, juiz, não fui eu, foi o Diego. O Diego confessou nessa carta, inclusive. Nesse caso, a prova é válida. Então tomem cuidado, porque algumas pessoas, se caem em concurso, podem achar, ah não, mas é uma carta sigilosa, que revela privacidade, intimidade. Nesse caso, não pode ser admitido. Cuidado. Se for utilizada por um dos personagens, no caso, o destinatário da correspondência, e se for em defesa própria, é admitida. Ou seja, como meio de autodefesa, perfeitamente possível. Beleza? Galera, sobre a prova documentária, é isso que eu quero trazer para vocês. Pouca coisa, poucos detalhes, então fica aí a lição. Esse último dispositivo é o mais cobrado em concurso público dentro dessa prova em espécie, beleza? No próximo bloco nós vamos trabalhar só o indiciamento, que aí é tema fácil também, tema bem objetivo, sem perder tempo, beleza? Então, até o próximo bloco, até já!